Temos aqui uma integral cíclica que é resolvida utilizando a integração por partes. E ela é cíclica porque nós temos uma mistura de duas funções trigonométricas. Lembrando da regra do Liat, onde nós priorizamos a escolha de u para funções logarítmicas, depois inversas trigonométricas, depois algébricas, trigonométricas e, por último, exponenciais. Toda vez que nós tivermos uma mistura de trigonométrica com exponencial ou somente trigonométricas ou somente exponenciais, nós teremos uma integral cíclica. E isso impacta no fato de que nós vamos precisar integrar duas vezes, nós vamos utilizar a integração por partes duas vezes. Na primeira delas, eu vou escolher u como seno de 2x, sendo que du é igual a 2 cosseno de 2x dx. No caso, nós encontramos a derivada utilizando a regra da cadeia. E dv é o restante. dv é igual a cosseno de x dx, sendo que v é o que nós derivamos que dá cosseno, no caso, seno de x. Sabendo que a integral de a até b de u dv pode ser reescrita como u vezes v, variando de a até b, menos a integral de a até b de v du, nós vamos reescrever essa integral como u vezes v, seno de x vezes seno de 2x, variando de 0 a π sobre 2, menos a integral, também de 0 a π sobre 2, de v du, seno de x, vezes duas vezes cosseno de 2x dx. Nós podemos partir da análise desse termo aqui, sabendo que aqui nós temos um seno x, seno de 2x variando de π sobre 2 a 0, nós ficamos com seno de π sobre 2 vezes seno de 2 vezes π sobre 2, que é igual a seno de π, menos substituição do limite inferior agora, seno de 0 vezes seno de 2 vezes 0, que também vale 0. No caso, seno de 0 vale 0 e seno de π também vale 0, portanto, esse termo inteiro ele se anula. Nós ficamos então somente com menos integral de 0 a π sobre 2, de 2 vezes seno de x, cosseno de 2x dx. E esse 2, sendo uma constante, pode ser colocado aqui fora da integral. E aqui nós temos novamente uma integração por partes. Como nós já utilizamos as variáveis u e v minúsculo, nós vamos utilizar o i v maiúsculo agora. Vamos chamar u maiúsculo de cosseno de 2x, sendo que d u maiúsculo é igual a menos 2 seno de 2x dx, derivada de cosseno de 2x utilizando a regra da cadeia. Sendo assim, dv maiúsculo é igual a seno de x dx, sendo que v maiúsculo é igual a menos cosseno de x menos cosseno de x. Lembrando que de dv para v, nós integramos a função. Ficamos então com menos duas vezes u vezes v, cosseno de 2x vezes menos cosseno de x, menos a integral de v, menos cosseno x, vezes du, menos 2 seno de 2x dx. Algumas simplificações aqui. Nós temos três sinais de menos, portanto nós ficamos com esse sinal de menos aqui fora e removemos os outros sinais. Também temos um 2 que pode ser removido da integral, e esse menos 2 aqui, que multiplica tanto esse termo quanto esse aqui. Fazendo essa distributiva, nós ficamos com duas vezes cosseno de 2x vezes cosseno de x, que varia de 0 a π sobre 2, mais 4 vezes a integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de x, seno de 2x dx. Aqui eu vou reescrever esses termos como seno de 2x vezes cosseno de x. Daqui a pouco eu explico o porquê. Vamos fazer a análise agora deste termo. Nós temos uma variação de cosseno de 2x vezes cosseno de x de π sobre 2 até 0. Portanto, nós temos cosseno de 2 vezes π sobre 2, cosseno de π, vezes cosseno de π sobre 2, menos cosseno de 0 vezes cosseno de 0 novamente. Dado que cosseno de π sobre 2 é igual a 0 e que cosseno de 0 é igual a 1, todo esse bloco em verde é igual a menos 1, o menos devido a este sinal aqui. Portanto, nós ficamos com menos 2 mais 4 integral 0 π sobre 2 seno de 2 vezes x vezes cosseno de x dx. E aqui, lembrando que nós estamos calculando a integral de 0 a π sobre 2 de seno de 2x cosseno de x, nós vamos escrevê-la do lado esquerdo dessa equação, de forma que seja possível passar esse termo aqui para o lado esquerdo também. Portanto, nós ficaremos com uma integral de 0 a π sobre 2 de seno de 2x cosseno de x dx, menos 4 integral, mesma integral, sendo que tudo isso é igual a menos 2. No caso, nós temos aqui uma integral menos 4 integrais, portanto, ao todo, nós temos menos 3 integrais, que é igual
a menos 2. Para finalizar o exercício, nós dividimos os dois lados da equação por menos 3, ficando assim com a integral de 0 a π sobre 2 de seno de 2x cosseno de x igual a 2 sobre 3. E está aqui a resposta final do nosso exercício.